louvo a Deus com prazer, mas domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. A paz do Senhor, turminha primários. Hoje nós vamos estudar mais uma lição, a lição de número 4. Nós vamos orar para agradecer ao Senhor e pedir que Ele fique conosco, amém? Vamos lá. Senhor Jesus, te agradecemos por este momento, quando vamos aprender um pouco mais da Tua Palavra. Fala conosco, Senhor Jesus, que possamos entender tudo aquilo que Tu queres, Senhor amado, que nós entendamos através deste relato. Senhor Jesus, nós te pedimos essas bênçãos e te agradecemos. Amém. Vamos lá para o nosso assunto da lição, crianças. O nosso assunto da lição de hoje, lição 4, é Jesus cura um leproso. Isso mesmo. Jesus cura um leproso. E o nosso Memória em Ação diz assim, ó: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 23. Vamos mais uma vez lá? O nosso Memória em Ação. Como é que está a sua memória aí? Hein? Vamos colocar em ação, hein? Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 23. E o nosso relato de hoje vai falar sobre mais um milagre de Jesus. Nas outras lições nós estamos falando sobre milagres e nós vimos que as pessoas alcançaram o milagre através da fé, né, que é confiar realmente no Senhor, através da obediência, eles obedeceram, e também através da oração, tá? E vamos ver o que vai acontecer no nosso relato de hoje. E como foi o nosso assunto da lição, nós vamos falar de um leproso. Agora a tia vai dizer o que é leproso. Por que chamava ele de leproso? Ele era leproso porque ele tinha uma doença chamada lepra. Como era o nome da doença? Lepra. Ele tinha lepra. E essa doença, naquela época, crianças, não tinha cura. Não tinha cura. E é uma doença, assim, muito ruim, porque são feridas no corpo. Olha, vocês podem ver aqui, ó, feridas no corpo, mas não são feridas assim comuns. Essas feridas, elas vão corroendo, vão comendo a carne, vão apodrecendo a carne e os pedaços caindo, vai ficando sem os pedaços da carne, sem os pedaços dos membros, sem os dedos, ia caindo. E por isso que eles colocavam essas faixas assim, ó, né, para que segurasse, para que evitasse, deixasse de cair, né, os seus pedaços no chão. Era algo muito, muito triste e fedia muito, porque a carne apodrecia e carne podre fede, não é? Essa doença, crianças, era tão triste e por isso as pessoas que pegavam a lepra, elas não ficavam com a sua família nem na cidade, elas eram isoladas junto com outros que tinham lepra. Por quê? Porque essa doença aqui, ela não tinha cura e ela também era contagiosa. Ou seja, as pessoas podiam, quem chegasse perto de uma pessoa que tinha lepra, podia também ficar com lepra. E como era uma doença que não tinha cura, ninguém queria pegar. Então eles mandavam para fora da cidade as pessoas que tinham essa doença, ficavam isolados. E aí, longe da família, longe das pessoas que amavam, era muito triste mesmo. Moravam em cavernas, moravam na beira da estrada. Esse da nossa história de hoje, ele morava à beira da estrada. Preste atenção, hein? No que a tia tá falando. Este leproso da nossa história de hoje, ele morava à beira da estrada, crianças. E era tão triste porque, além de ele estar isolado, né, quando vinha alguém passando, quando ele via que alguém se aproximava, ele tinha que gritar: leproso, leproso, para que desse tempo dele se afastar da estrada, para a pessoa poder passar, porque era algo muito triste mesmo, muito triste essa doença. Mas ele vivia ali triste, ele vivia isolado, mas ele ouviu falar dos milagres de Jesus. E ele pensou, né?
poxa, se eu tivesse um dia essa oportunidade de encontrar com este homem, eu poderia até ser curado por ele. Se ele quisesse, ele poderia curar dessa doença. Olha só, o coração daquele homem cheio de fé. Ele nem conhecia o homem, ele só tinha ouvido falar de Jesus, mas o coração dele tinha fé. Ele confiava que ele poderia fazer algo, um milagre na vida dele. Crianças, e aí Jesus, justamente por ali, naquele lugar por onde aquele homem morava, Jesus iria passar. E como aconteceu? Ele passou. E por onde Jesus estava, crianças, uma multidão estava com ele. Porque queriam ouvir os seus ensinamentos, porque já tinham presenciado alguns milagres que ele já tinha realizado. E olha só, e aquele homem soube que Jesus ia passar por ali. Aí ele disse, não, eu vou lá. Claro que as pessoas iam ter medo dele, as pessoas iam ficar com nojo, quem sabe, né? Porque ele estava fedendo e ele estava cheio de ferida, essa doença contagiosa. Mas ele não pensou nisso. Ele pensou no que Jesus poderia fazer com ele. E quando Jesus ia se aproximando daquele lugar onde aquele homem morava, sabe o que ele fez? Ele foi ao encontro de Jesus. Ele rompeu a multidão. Isso mesmo, crianças, ele passou, pela multidão e se aproximou de Jesus. E quando ele se aproximou de Jesus, sabe qual foi a primeira coisa que ele fez, crianças? Embora ele quisesse muito ser curado, sabe qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele se ajoelhou. Isso mesmo. Ele se ajoelhou e adorou a Jesus. Disse o quanto ele era maravilhoso, o quanto ele era poderoso, o quanto ele sabia que ele poderia fazer algo tremendo. Adorou, mostrou para ele, para Jesus, que ele sabia que ele era, tinha todo o poder. Isso mesmo, ele adorou. E depois ele falou, olha Jesus, se tu quiseres, tu pode me livrar dessa doença, me curar dessa doença que eu carrego por tantos anos. E Jesus, com muita compaixão, devido à atitude dele, que ele primeiro adorou, sabe o que ele fez? Estendeu as mãos sobre ele e disse, eu quero, então fique curado. Olha só, e quando Jesus falou isso, sabe o que aconteceu? Tchan, tchan, tchan! O homem foi curado, olha só. E a pele daquele homem, que estava cheio de lepra, ficou limpa. A pele dele ficou bem limpa. Olha que maravilha. Imagine agora a alegria daquele homem. Ele ficou muito contente. Mas Jesus disse para ele, olha, não fala para ninguém, do que aconteceu, porque tem muitas pessoas querendo me condenar, querendo me acusar, e é melhor que você não fale para ninguém. Mas vá lá com o sacerdote, lá no templo, para que eles vejam, que você está limpo, e para que eles falem também que você está curado. Ou seja, para que eles digam, dê a permissão para você voltar a morar juntamente com a sua família. E olha só, aquele homem, ele ficou tão contente que ele não se aguentou, crianças. Ele saiu tão contente, e falou para todo mundo do milagre. Todo mundo que ele encontrava, falou do milagre, porque ele estava muito maravilhado. E por conta disso, Jesus já não podia ficar assim, tão exposto, nos lugares abertos. Ele já tinha que ir para lugares mais afastados agora. E o povo, mas mesmo assim o povo ia atrás dele, porque queria ouvir tudo que ele tinha para ensinar. Nós aprendemos com essa lição, crianças, que Jesus, só ele pode realizar, o milagre da nossa vida. E quando a gente se ajoelha, às vezes a gente já vai, Jesus, eu quero isso, Deus, eu quero isso. Peraí,
O que esse homem fez primeiro? Ele adorou. Ele disse o quanto ele era maravilhoso. Adorar e dizer o quanto Deus é maravilhoso, o quanto ele é poderoso, o quanto nós somos gratos a ele, o quanto nós o amamos. Olha só, a gente precisa fazer isso primeiro, para depois pedir, crianças. Tem que adorar primeiro. Foi essa atitude desse homem, por ele ter adorado primeiro, que agradou a Jesus. E ele fez um milagre na vida dele. Então que nós possamos ficar com essa palavra, né, abençoada, e a partir de hoje, a gente não fazia assim na nossa oração, né, quando a gente chega diante de Deus, diante do Senhor, nós possamos fazer a partir de hoje. E olha só, crianças, mas ainda tem uma doença que ela fica dentro da gente, sabia, crianças? Que ela não tem cura, a não ser que Jesus faça um milagre. Só Ele pode curar, só Ele pode tirar essa doença de dentro de nós. Tia, que doença é essa? A tia já falou várias vezes sobre esta doença para vocês. E esta doença, crianças, é o pecado. Crianças, o pecado é como lepra. Ele entra dentro da pessoa para destruir, para acabar com a pessoa, para tirar a chance dela de ir morar no céu. O pecado, ele entra na pessoa para fazer isso, para destruir. Mas a gente tem uma solução. Assim como aquele homem teve a solução, tinha alguém que podia fazer um milagre, assim nós, Jesus, ele ainda pode sim realizar um milagre na nossa vida. E essa doença do pecado, que é como lepra, que vai destruindo, vai acabando com tudo, essa doença, Jesus, ele pode nos limpar dessa doença. Só Ele pode nos limpar de todo o pecado, porque Ele veio e morreu na cruz por nós. E o que é pecado, quem é que está lembrando? É tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa que não agrada a Deus. É isso mesmo. Mas Jesus, Ele veio e morreu na cruz por nós, para nos dar o direito de nos arrepender das coisas erradas que a gente faz. E assim, ficar com o nosso coração limpo, o nosso coração limpinho, porque o sangue dele pode nos limpar de todo pecado. Pode nos curar desta doença que destrói a vida das pessoas, que é o pecado. E agora nós vamos louvar o Senhor, vamos louvar a Deus com um hino que fala, né, que faz uma pergunta: como está o seu coração? Tá vermelho? Tá limpinho? Tá sujo? Porque esse é o momento da gente pensar, da gente refletir e, se precisar se arrepender, porque Ele está pronto a nos limpar deste mal que é o pecado. Assim como Ele limpou o leproso, Ele limpa também o nosso coração. Como está o meu coração? Como ele está? Se ele está vermelho é porque está limpinho, mas se ele estiver escuro, ai meu Deus, é porque está sujinho. Se eu contar uma mentirinha, fica uma sujeirinha. Se eu brigar com meu irmão, faz dodói no coração. Se eu não for obediente, meu coração fica doente. Olha que situação, como ficou meu coração. Somente Deus pode limpar meu coração. Faz tum-tum, faz tum-tum, coração faz tum-tum-tum. Faz tum-tum, faz tum-tum, coração faz tum-tum-tum. Como está o meu coração? Como ele está? Se
ele estiver escuro. Ai meu Deus, é porque está sujinho. Se eu contar uma mentirinha, fica uma sujeirinha. Se eu brigar com meu irmão, faz dodói no coração. Se eu não for obediente, meu coração fica doente. Olha que situação, como ficou meu coração. Somente Deus pode limpar meu coração. Faz tum-tum, faz tum-tum, coração faz tum-tum-tum. Faz tum-tum, faz tum-tum, coração faz tum-tum-tum. Coração faz tum-tum-tum, coração faz tum-tum-tum. Olha só faz tum-tum-tum, o coração limpinho, hein? Já está limpo do pecado, isso mesmo. Crianças, agora a gente vai ver a nossa atividade, tá bom? A nossa atividade dessa lição. Vamos ver, são 3 questões. Aí nós temos aqui a primeira questão, né? Que fala que é pra gente marcar a figura que mostra como o homem leproso ficou depois de ser curado. Aí aqui tem uma imagem de preocupado. Ele ficou preocupado, depois que ele foi curado, ele ficou preocupado? Ele ficou com raiva. Eu fui curado. Oi? Ou ele ficou alegre? Eu fui curado. Como foi que ficou esse homem? Aí você vai marcar a figurinha certa, tá bom? E pode colorir também para ficar bem bacana. Número 2, você vai ter que responder na cruzadinha. E a letra A a pergunta é assim, ó. Qual o nome da doença do homem da história? A tia falou, hein? Começa com a letrinha L, né? Letra B. Quem o homem teve que enfrentar para ir até Jesus? Ele teve que enfrentar o que para chegar até Jesus? A tia falou também. Onde o homem vivia? Bem no início da história a tia falou o lugar onde o homem vivia. E o homem foi curado. Como ficou a sua pele? Aí você vai responder lá na cruzadinha. Número 3. Na número 3, você vai colocar o que tem as imagens lá e você vai colocar o número conforme a sequência do que aconteceu, né? Então, só lembrando, né? A tia tem até as imagens aqui para mostrar para vocês. Eu vou mostrar bem rapidinho, tá? Porque dificilmente a tia usa essas imagens assim na hora da história, mas vou mostrar por conta da atividade. Aqui o homem, né, junto com os outros leprosos. Aqui ele se aproxima de Jesus, adora Jesus, Jesus estende as mãos e ele fica limpo. Pronto. Rapidinho, desse jeito, tá bom? Então, crianças, que nós possamos em todo tempo adorar o Senhor. Antes da gente pedir qualquer coisa, vamos adorar o Senhor e vamos confiar que Ele pode fazer aquilo que para nós é impossível. E só Ele, se a gente pecar em algum momento sem querer, a gente tem essa chance de se arrepender e pedir perdão para Ele, porque só Ele pode nos limpar de todo o pecado. Agora nós vamos orar e agradecer ao Senhor por esse momento que nós passamos aprendendo a sua palavra. Vamos lá? Senhor Jesus, te agradecemos, porque hoje, Senhor, nós aprendemos mais um milagre. Nós entendemos, Senhor, que Tu és o Deus do milagre. Nós aprendemos também, Senhor, o quanto é importante Te adorar. Nós aprendemos o quanto é importante, Senhor, nos arrepender das coisas erradas, para que o nosso coração permaneça limpo. Senhor Jesus, nos ajude em tudo, Pai Celestial. Cada criança, cada lar, Senhor amado, alcança neste momento e que esta lição, Pai Celestial, possa ficar na mente e no coração e nas atitudes de cada um. Nós te pedimos essas bênçãos e também já te agradecemos, porque Tu és maravilhoso, Senhor.
Amém. Então, até a próxima lição. Logo a tia já vai postar a próxima lição, a 5ª lição, que nós vamos aprender o próximo milagre. A tia tá morrendo de saudade de vocês, viu, crianças? Um abraço e tchau, tchau! Sempre a cada manhã, louvo a Deus com prazer, mas domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender, vou contente para a escola dominical.